Muito boa tarde, Ronald. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Agradeço o convite para estar aqui hoje batendo papo sobre algo, como você mencionou, tão importante para a vida das pessoas. Pois é, Matheus. Você sabe que na semana passada nós fizemos aqui uma entrevista para falar sobre despesas pessoais, né? Aquela coisa de Uhum. começo de ano que você, economista, tem, eu sou jornalista, tenho, o rapaz da banca de jornal, todo mundo tem despesas adicionais no começo do ano. A diferença é que todo mundo, se são despesas de começo de ano, elas sempre acontecem no começo de ano. A gente já sabe, mas às vezes a gente não se prepara para aquela falta de planejamento e às vezes a pura e simples falta de grana mesmo. Mas esse é um assunto que a gente tratou das despesas pessoais. Só que tem gente que consegue fazer sobrar uma graninha e pensa em 2024 fazer algum tipo de planejamento para que esse dinheiro renda um pouquinho mais. Quem terminou o ano com reservas tem, segundo você, que aroma de investimento para 2024 que podem se tornar fortes para o pequeno investidor, para falar inicialmente do pequeno investidor nesse início de ano? Claro, acho que para abrir essa conversa é sempre importante a gente ressaltar, né, que muitas vezes quando sobra, mesmo que um pouquinho, né, de recurso das pessoas que elas conseguem acumular ao longo do ano, é sempre ideal pensar que a poupança ela tem uma finalidade que não é de investimento, né. Ela pode ali, você pode colocar algum recurso ali para uma emergência, algo do tipo, mas pensando em investimento mesmo a poupança ela não necessariamente ela é uma boa opção. Nós temos outras opções dentro do mercado financeiro que podem atender de melhor maneira, né, as pessoas e os pequenos investidores, né? Dito isso, né, pegando aí o gancho na sua pergunta, né, quais as principais opções que nós temos hoje, né? Eu acho que o cenário de 2024 ele é muito interessante também porque ele vai ter um leque mais amplo de investimentos comparado ao que nós tivemos nos últimos anos, né? Então, nos últimos 2 anos, né, a gente tem acompanhado aí o Banco Central ele elevou bastante a taxa de juros, né, a Selic do país, com vistas a conter, né, a combater a inflação que explodiu aí nesses últimos anos por uma infinidade de fatores, né? Se esse aumento da taxa de juros ele não foi tão positivo assim para o nível de atividade econômica, por outro lado, para os investimentos ele acabou sendo bem proveitoso, né? Principalmente para o mercado de renda fixa, que foi um mercado que ganhou bastante destaque nos 2 últimos anos por conta justamente dessa taxa de juros mais elevada, né? E é ela que baliza a maior parte dos ativos que compõem esse mercado de renda fixa, né? E aqui a gente está falando dos CDBs, das letras de crédito e até mesmo dos títulos públicos, né? São diferentes tipos de ativo que têm, de fato, remunerações muito interessantes e que nos últimos anos ganharam bastante destaque por conta disso, né? Em 2024, esses títulos eles vão continuar sendo uma opção muito atrativa, né? Eles continuam ali disponibilizando ali uma rentabilidade bem interessante, né? Porque mesmo com esse movimento mais recente de queda na taxa de juros que foi iniciado em agosto do ano passado e deve continuar por boa parte desse ano, a taxa de juros ela ainda está num patamar bem elevado, né? E esses títulos todos que eu mencionei, eles ainda têm possibilidade de fornecer uma rentabilidade bem interessante. Mas, e aí retomando a questão do porquê 2024 é um ano bem interessante, né? Um ano que tem uma conjuntura ali bem diferente. Não só o mercado de renda fixa ele deve ter bastante atratividade aos olhos dos investidores, né? Seja um pequeno investidor, seja um grande investidor, como também o mercado de renda variável ele também deve ganhar mais espaço, né? E dentro do mercado de renda variável, o principal ativo, né, que acho que todo mundo conhece aqui, em maior ou menor grau, são as ações das empresas, né? Então, quando você compra uma empresa, eu acho sempre muito interessante, né, a forma didática como colocam você, entre aspas, vira dono ali da empresa, né? Pelo menos de uma pequena parte, dessa empresa, né? E aí, nesse ambiente de queda de juros, né, a tendência é que as empresas elas recuperem ali o fôlego, elas voltem a tomar crédito no mercado e elas investam, né, na ampliação da sua capacidade de produção, na contratação de funcionários e, consequentemente, você tem um ambiente econômico mais saudável, né? E aí isso também tem um impacto muito positivo nesse mercado de renda variável, que novamente deve ganhar espaço aí ao longo desse ano, né? Se tornando também uma opção ali bem interessante para as pessoas, né? Claro, aí é super importante você analisar qual setor, né, da empresa que você está
interessada, né? Como que vai estar, como que esse setor vai estar se comportando ao longo desse ano, né? Se as condições financeiras dessa empresa elas são favoráveis. Então, fazer toda uma busca, né, acerca da empresa, né, que você está buscando comprar essas ações, para aí sim você fazer o investimento, né? E aí, só para fechar também, destacar que nesse ano, né, diferente dos anos anteriores, o ambiente ele vai ser muito bom, né, muito propício para a realização de investimentos, porque a gente também tem um nível de inflação mais baixo, né? E aí isso gera ali uma renda disponível maior, né, para as famílias, para as pessoas e, consequentemente, permite, né, um fluxo bem mais positivo, bem mais atrativo de investimentos. Ô Matheus, quando você no início da tua fala falou sobre a poupança, a primeira coisa que vem na cabeça, vamos colocar esse dinheiro na poupança, porque já vem do verbo poupar, né? E a pessoa já tem essa Uhum. referência histórica e tal. Mas eu tenho certeza que, paralelamente à informação de que a poupança rende menos, vem aquilo que você também deve estar acostumado a ouvir. Ah, mas o resto cobra taxa e tudo mais tal, e eu não sei lidar com isso. Esse estigma de que é difícil aplicar além da poupança está superado? Quem se sente dessa forma, digamos assim, pouco preparado, tem hoje um incentivo maior para fazer isso sem riscos? Com certeza, Ron. Com certeza, hoje a situação é muito melhor em termos de informação do que nós já tivemos em outros momentos, né? O risco, ele é sem dúvida muito menor do que em outros momentos. Nós temos aí uma gama muito ampla, né, de investimentos que podem ser feitos tanto em empresas privadas, né, em corretoras, em bancos, quanto junto ao próprio governo, né? Então, quando eu mencionei aqui os títulos públicos, é sempre importante a gente lembrar que os títulos eles podem ser adquiridos, inclusive na própria plataforma do Tesouro Nacional. Então, mais seguro do que isso, eu particularmente desconheço, né? Então, em termos de segurança, hoje a situação é muito positiva, né? Basta a pessoa que está interessada, ela fazer uma busca, né? Ela tomar bastante cuidado, claro, checar ali no caso de uma empresa privada, né, a reputação dessa empresa, as revisões que são feitas, que estão disponíveis aí em diversos sites na internet, né, tem fóruns específicos para isso, o próprio Serasa faz todo um trabalho muito interessante nesse sentido. Então, com relação ao risco, né, essa não pode ser aí uma desculpa, né, entre aspas, para a pessoa deixar de investir, né, em 2024. Agora, com relação às taxas, de fato, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque elas variam ali bastante, né? De uma instituição para outra. Você tem ativos que eles são isentos, né? De determinadas cobranças, de determinados tributos. Quando eu falei aqui do mercado de renda fixa, por exemplo, eu mencionei as letras de crédito, né? As mais famosas são as letras de crédito imobiliárias, LCIs. Nós temos LCAs também, que estão ligadas ao setor agrícola, né? Eu dou esse exemplo porque elas são isentas, por exemplo, de tributação, né? Então são ativos bem interessantes também. Então você tem ali algumas categorias que elas estão, se não são isentas, elas têm uma cobrança ali bem baixa, né? Então acho que nesses dois campos aqui, pelo menos, o cenário que a gente tem hoje, pensando na esfera financeira como um todo, eles são bem positivos, né? E com certeza são bem estimulativos para a pessoa realizar seu investimento, porque mesmo que você pague alguma taxa, algo do tipo, quando você compara a rentabilidade, né, desses ativos com a rentabilidade que você vai ter na poupança, a coisa é completamente discrepante, né? Vale muito mais a pena você buscar um ativo, você procurar um outro produto que te dê mais rentabilidade do que deixar aquele dinheiro parado. Eu entendo que depois da preocupação com o risco e com as taxas, vem uma outra que você deve ouvir bastante também. Sobrou uma grana, mas só que eu quero que dessa grana eu faça liquidez. E a liquidez que eu preciso, só vou investir porque eu posso tirar um pouquinho desse rendimento. Liquidez também é uma das preocupações de quem conseguiu guardar um dinheirinho e não fala assim, não, vou deixar isso aqui sem encostar durante 5 anos. Não, ela está querendo uma liquidez mensal, digamos assim. Dá para encontrar um meio termo entre a baixa taxação e um rendimento aceitável para quem precisa de liquidez? Dá para encontrar sim, Ronald, tanto no mercado de renda fixa quanto no próprio mercado de renda variável, né? Hoje, eu acho que essa pergunta também é super válida, porque o mercado de renda fixa muitas vezes ele dá aquela ideia de ser algo engessado, né? Você coloca o seu recurso ali e você só vai poder tirar, né, no momento do vencimento do título.
ou quando você tira, você vai ter o que a gente chama de pênalti, né, que é um pagamento adicional muito elevado, isso vai acabar ali corroendo o ganho que você teve ao fazer aquele investimento, mas hoje o cenário ele não é bem assim, né? Hoje nós temos, por exemplo, opções de CDB, né, que são títulos emitidos por instituições financeiras, que eles têm rentabilidade diária, inclusive, né? Eles têm liquidez, a liquidez, né, diária. Então, são títulos que estão sempre ali proporcionando algum ganho, né? E justamente cobrindo a necessidade dessa pessoa que está pensando mais no curto prazo, né? Não necessariamente ela vai esperar ali alguns anos para aproveitar o retorno desses títulos, né? Isso também, isso no mercado de renda fixa, né? Quando a gente pensa no mercado de renda variável, a lógica ela é muito parecida, né? Então, você tem fundos de investimento, por exemplo, que eles também têm liquidez diária, né? No caso do mercado de ações, você pode comprar uma ação e fazer a movimentação dela no próprio dia, né? Realizar o lucro ali no próprio dia e Mas aí retomar. você precisa ser um especialista ou você precisa ter alguém que responda isso para você, né? Para você não se meter em fria, né, o Não, com Matheus? certeza, com certeza. Você tem que ter muito cuidado para entrar nesse tipo de mercado, como eu falei, fazer as análises das empresas, das condições financeiras, né? Aí você precisa realmente de algum conhecimento, né, adicional. Ter uma pessoa por trás, muitas vezes, tem a figura do assessor hoje em dia, que são pessoas especializadas com certificações, né, voltadas para esse tipo de atendimento, que vão te auxiliar, né, que vão fazer todo esse trabalho de te assessorar e te garantir, né, os melhores investimentos e as melhores condições, né, seja em termos de rentabilidade, seja em termos de risco, né? Então, sim, nós temos opções que, novamente, elas são seguras e que elas promovem, sim, liquidez a depender das necessidades do investidor. Muito bom. O pequeno investidor, você citou aí o Tesouro, né? E tem o Tesouro Direto, tem o Tesouro Selic, são coisas que também estão na memória das pessoas, porque elas ouviram falar demais disso ao longo dos últimos anos. Desses, qual é a melhor opção hoje? O Tesouro Selic diminuiu a importância com a queda da taxa básica ou não? Ainda não, como eu mencionei anteriormente, a Selic, ela ainda está num patamar bem elevado, né? E é importante aqui a gente fazer a diferenciação entre o que é a taxa nominal e o que é a taxa real, né? Quando a gente fala em taxa nominal, é efetivamente aquela taxa que você confere quando você entra, por exemplo, no site do Banco Central. Então você vai acessar lá hoje e vai estar lá 11,75, né? Essa é a taxa nominal. A taxa, a taxa real, que é a que efetivamente incide, né, sobre os investimentos das pessoas, e que vai dar o poder de compra para as pessoas, né, uma vez terminado o período de maturidade daquele título, ela é a taxa nominal descontada a inflação. Então, o que acontece? Mesmo com a queda recente, né, da taxa Selic, nós tivemos também uma queda na taxa de inflação. Então, consequentemente, você teve ali um nível mais ou menos mantido de taxa real. Por isso que o Tesouro Selic, né, os famosos pré-fixados, eles continuam sendo um tipo de título atrativo, né? Só que aí depende bastante da maturidade, né? De quanto tempo você quer deixar esse recurso parado. Se você está pensando num período mais breve, né, algo de 2 anos, até 3 anos, o Tesouro ele atende bastante essas necessidades em termos de títulos pré-fixados. Para períodos mais longos e tudo mais, o Tesouro Brasileiro ele tem essa outra linha que é bem interessante, são os títulos pós-fixados, né, que muitas vezes eles estão atrelados à própria inflação, tem a inflação e mais um percentual de ganho, que eles são interessantes porque garantem ali rentabilidade real, né? Então, para aquela pessoa que também está buscando um investimento de mais longo prazo, com bastante segurança, essa outra opção ela é extremamente interessante, ela é muito rentável também. Então, aí, na minha opinião, ela varia bastante, né? O tipo de ativo do tesouro que você vai escolher varia bastante em função dos seus objetivos, né? São objetivos mais de curto prazo, médio ou de longo prazo. Perfeito. Ô, Matheus, me diga uma coisa. Os eventos positivos também, principalmente aqui no Brasil, né? A aprovação da reforma tributária, a aprovação de um novo marco fiscal. Então, o efeito líquido dessa combinação de fatores, né, acabou sendo positivo, né, e a isso eu atribuiria a principal justificativa para nós termos sido positivamente surpreendidos ao final do ano, né, com o desempenho aí do mercado de renda variável. Perfeito.
Ô Matheus, me diga uma coisa, do cenário internacional, o que pode trazer, o que mais preocupa? Você já falou do advento das guerras, né? E principalmente as duas mais importantes, o que aconteceu entre Israel e Hamas, e lá no começo, mais para o começo do ano, Rússia e Ucrânia. O que 2024 projeta de turbulência internacional que causa mais preocupação para o mercado hoje? Já aproveitando esse ponto que você colocou, né, as tensões geopolíticas, elas representam um vetor bem importante de preocupação para nós, né? Então, a guerra entre Israel e Hamas, ela continua, né? Agora nós tivemos mais recentemente alguns eventos ali no Irã, né, que podem também trazer alguma turbulência para o mercado e já são um vetor de preocupação para nós, né, que acompanhamos ali a conjuntura diariamente, né? Outro fator muito importante ao longo desse ano é a questão de Taiwan. Então, toda aquela questão envolvendo a China e, enfim, a participação dos Estados Unidos naquela região, a independência ou não de Taiwan. Então, tudo isso é uma questão de extrema importância, né, a nível mundial. E aí também voltando para a própria dinâmica da economia dos Estados Unidos, 2024 vai ser um ano extremamente importante, né? Eles têm eleições presidenciais que vão ocorrer ali no segundo semestre do ano. Tem todo esse combate à inflação, né? Que esse ano deve resultar aí no início de um processo de queda de juros que o mercado está acompanhando muito de perto e está tentando começar a projetar quando que isso vai efetivamente começar, né? Lembrando que queda nos juros dos Estados Unidos ela tem um impacto no mercado financeiro global, o que inclui, obviamente, o mercado brasileiro, né? Então, tudo isso que eu falei agora, né, de mercado de renda fixa, mercado de renda variável, o próprio preço do dólar, ele vai ser muito influenciado, né, por esse movimento aí nos Estados Unidos. Então, acho que tem uma série de eventos aí no cenário internacional, desde questões políticas até questões propriamente ditas, no campo da economia, que vão afetar bastante a dinâmica do mercado financeiro em 2024. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Matheus Pisani, que é economista da Semicapital e que nos atendeu na tarde desta terça-feira, com muita informação. Só não vai cuidar do seu dinheiro se você não quiser, hein? Porque o Matheus deu várias dicas aqui. Matheus, muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado, Ronald, mais uma vez. Uma ótima tarde a todos e até a próxima. Valeu, muito obrigado.